Olá, professores coordenadores, a todos que participam desta formação. Seguindo aí na série sobre metodologias ativas, porque no decorrer deste ano letivo, apresentamos uma ATPC, uma formação sobre sala de aula invertida, sobre rotação por estações de aprendizagem. E hoje, seguindo a série aí de metodologia ativa, com o objetivo de colocarmos o aluno como centro da aprendizagem e o professor como mediador, trazemos a proposta do STEAM. Então, abordaremos o impacto do STEAM, o professor como agente de mudanças e o estudante no centro da aprendizagem. Então, o nosso objetivo é ressignificar tanto o papel do aluno quanto do professor para abrir espaços ao diálogo e à troca de experiências. O objetivo é construir o conhecimento a partir do engajamento dos alunos na solução de problemas reais e complexos. Então, colocamos aqui, para dar uma palavrinha na ATPC de hoje, para fazer a abertura dessa ATPC, tá? Vamos apresentar aqui os nossos formadores. Eu sou Cacilda, PCNP de Projetos Especiais, e passo a palavra aí para os companheiros de jornada desta TPC. Olá, sejam todos bem-vindos. Sou Denise Abrignoli, estou como PCNP de Projetos Especiais e eu desejo que tenhamos momentos de muito aprendizado sobre mais uma metodologia, mais uma abordagem ativa em sala de aula. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Anderson, PCNP de Língua Portuguesa, e confesso a vocês que esse tema STEAM me alegra bastante, porque é uma abordagem que eu acredito muito. Tenham todos um excelente ATPC e vamos juntos. Olá, eu sou o Vladimir, PCNP de Tecnologia aqui da diretoria. Eis mais uma oportunidade para estudarmos uma abordagem da metodologia ativa, o STEAM. Sejam muito bem-vindos e uma ótima afirmação. Dando sequência, então, na TPC de hoje, para dar um oi e um olá para vocês, seguimos com a nossa dirigente regional de ensino, Magda de Moraes, e logo em seguida, a diretora do Núcleo Pedagógico, Viviane Fagotti. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, tranquilo, com saúde. Passando por aqui muito feliz por fazer a abertura desse ATPC com um tema tão importante e significativo. Agora, passando especialmente para agradecer todo o empenho, toda a dedicação e trabalho que vocês têm feito com os nossos estudantes. Vocês estão fazendo a diferença na vida deles. Professor é importantíssimo na vida de qualquer pessoa. É imprescindível. Professor é imprescindível. Então, assim, muito obrigada por tudo que vocês têm feito, por toda a dedicação, e vamos juntos. O que vocês precisarem, estamos aqui. Muito obrigada mesmo por estar enfrentando esse novo desafio desse retorno com revezamento e trabalhando muito, como sempre. Muito obrigada pela dedicação. Um beijo. Fiquem com Deus. Bom dia, professores. Eu sou a Viviana, sou responsável pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino. Bem-vindos a mais um ATPC, elaborado aí pelos PCNPs do Núcleo Pedagógico. Espero que vocês aproveitem ao máximo, porque é uma plataforma muito interessante e vocês poderão utilizar aí em sua sala de aula. Uma boa formação a todos. Obrigada. Para dar o pontapé inicial em nossa formação, vamos refletir um pouquinho
com uma citação do professor Celso Antunes. Para despertar a consciência de liberdade nos alunos, o professor precisa ser interrogador, desafiador. Um professor que se nega a assassinar a curiosidade do aluno apresentando-lhe uma resposta pronta. Em outras palavras, um professor onde a maior parte das suas interlocuções termine com pontos de interrogação e não com pontos de exclamação. Não adianta eu lançar o desafio se eu não mobilizo recursos para que o aluno possa caminhar para o desafio. Então, eu preciso ser um levantador de questões, realmente trazer muitos pontos de interrogações, mas mostrar caminhos para fazê-los pontos de exclamação. Grande Celso Antunes, não é, Anderson? É isso mesmo, Deus. Celso Antunes, esse professor espetacular que durante o período de pandemia falou e trouxe uma abordagem muito grande sobre as competências socioemocionais, e a gente já também vai comentar um pouquinho sobre elas, né? Mas nessa citação em específico, quando ele fala para a gente trazer para os alunos esses pontos de interrogação, né? É realmente provocar, é realmente instigar, e entender que hoje o professor nada mais é do que esse mediador mesmo. Essa pessoa que vai trazer esses diversos pontos de interrogação e ajudar os alunos na construção desse conhecimento, transformando esses pontos de interrogação em pontos de exclamação. Então é isso, né? O papel do professor como mediador, aquele que tem a possibilidade de instigar, de provocar os alunos em busca desse conhecimento. E aí não nos eximindo desse caminho, ir junto com esses alunos, então um processo de crescimento onde há aprendizagem tanto para os estudantes quanto para os professores, né? Sim, e nós falamos aqui do aprender fazendo, não é? O estudante, ele só conseguirá transformar os pontos de interrogação em pontos de exclamação quando ele passar por todo o processo, realmente colocando a mão na massa, não é mesmo? É isso mesmo, né, Dê? O quão importante é hoje a gente compreender que quando o aluno se apropria do conhecimento, essa vontade de conquistar esse conhecimento, ela acontece muito mais quando o aluno faz isso na prática do que simplesmente numa aula expositiva, onde é só o professor trazendo as informações, né? Então, o aprender fazendo, o mão na massa, ou seja, através da prática, realmente a gente fortalece e consegue alcançar os objetivos do processo de ensino-aprendizagem com muito mais sucesso, né? Ressignificando o nosso olhar diante da educação. Bom, dando continuidade aí, nós temos aqui a pauta composta por 4 itens, onde o primeiro item é proporcionar uma abordagem prática baseada em técnicas inovadoras com abordagem STEAM para promover avanços na aprendizagem. Pretendemos também combinar os objetos de conhecimento da BNCC com as competências e habilidades do século XXI. E também oferecer um momento de troca de aprendizagem com os professores e instrumentalizá-los para ampliar o impacto da metodologia e engajar os estudantes. E aí, para finalizar a nossa pauta do ATPC de hoje, o item de número 4, que fala sobre associar a resolução de problemas com trabalho em equipe, pensamento crítico e comunicação, essenciais para os estudantes enfrentarem os desafios do futuro. Essa é a nossa pauta de hoje, então. E, como sempre, né, todo professor inicia a aula fazendo um levantamento do conhecimento prévio. Propomos aqui um brainstorm, né? Então sugerimos que vocês participem do nosso Padlet. Vocês podem colar, né, o endereço aí no navegador ou clicar lá no navegador de vocês no nosso Padlet e fazer a interação. Para vocês, o que vocês entendem por STEAM? 3 minutinhos para a nossa interação. Para vocês, né? O que é STEAM?
bom, gente. A gente agradece imensamente a participação de vocês no Padlet, então. Essas informações que vocês trazem são sempre muito pertinentes e, de certa forma, a gente vai vendo que vocês já conhecem um pouquinho, sim, da metodologia, da abordagem, né? E aí, para a gente dar sequência, então, ao nosso ATPC de hoje, a gente vai partir agora para pensar um pouquinho a respeito das competências do século XXI. Né? E depois entender até que essas competências do século XXI estão diretamente ligadas à abordagem STEAM. Então, quando a gente pensa, né, nas competências do século XXI e no STEAM, é necessário a gente fazer aí algumas pontes. Mas vamos, de certa forma, nos fixar primeiramente nessas competências do século XXI, que são divididas aí em 3 grandes áreas, né? Aquele conhecimento cognitivo, aquela competência cognitiva, a intrapessoal e a interpessoal. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre cada uma delas. E aí, quando a gente pensa nas competências do século XXI e vai para a primeira delas, que é o cognitivo é uma das competências que a gente já trabalha desde os primórdios da educação, né? O próprio ensino tradicional era extremamente voltado para a competência cognitiva, que é aquela competência onde realmente o aluno vai desenvolver o processo de ensino-aprendizagem de um conteúdo, de qualquer componente curricular, né? Então é um momento que ele vai, de certa forma, aprender alguma coisa sobre um determinado conteúdo, tá? Então essa aí daí seria a competência cognitiva. Depois disso, a gente parte para a competência do século XXI, o intrapessoal, que é o momento do aluno se autoconhecer. E quando eu falo o aluno, vou estender aqui também para os professores, mas é o momento do autoconhecimento. É o momento onde a gente olha para dentro e, de certa forma, percebe essa carga gigantesca de emoções que nós temos, né? Então é o momento de se autoavaliar, de se autoconhecer, de olhar para si e falar assim, nossa, hoje eu estou num dia legal, hoje eu não estou muito bem, né? E ver que isso interfere diretamente no nosso processo de ensino-aprendizagem, em tudo que a gente passa ali durante o dia. Já a competência do século XXI interpessoal é aquela que se desenvolve quando a gente convive em sociedade, né? Então é não olhar só para si, para essa carga de emoções que você tem, mas olhar para os outros também, né? E quando a gente olha para os outros, compreende que do mesmo jeito que eu posso um dia não estar muito bem, outro dia estar de forma espetacular, com excelência, os outros também passam por isso, né? E essas competências interpessoais são hoje imprescindíveis, uma vez que a gente trabalha muito aqui essa questão da empatia, né? Então é você se colocar no lugar do outro. Tá? Então, essas daí seriam as 3 competências do século XXI, o cognitivo, o intrapessoal e o interpessoal. Lembrando aqui, fortalecendo o seguinte, as competências intrapessoal e interpessoal estão diretamente ligadas à inteligência emocional. Né? Então, para a gente pensar em inteligência, não só na inteligência como um todo, na capacidade de aprendizado que todos nós temos, que aí é diretamente ligado à competência cognitiva, a gente vai pensar nessa inteligência emocional também, que parte aí tanto para a competência intrapessoal como a competência interpessoal. E aí, para fortalecer ainda mais essa parte, a gente traz aí um mapa, né? Dali das competências do cognitivo, do interpessoal e do intrapessoal. Então, veja que no conectivo eu tenho ali a questão da criatividade, da inovação, do pensamento crítico, da alfabetização em tecnologias de informação, razão e argumentação, e aqui é extremamente importante o quanto nós, e aí enquanto professor de língua portuguesa eu vou puxar um pouco aqui, né, a sardinha para o meu lado, mas o quanto nós nos esforçamos para que os nossos alunos tenham realmente uma boa argumentação, né? A habilidade de escutar, o poder de tomar decisões. Então, aqui é, de certa forma, direcionar os alunos para essa autonomia e esse protagonismo que a gente tanto fala. E aí, as outras 2 competências, como eu disse aqui, ligadas diretamente à inteligência socioemocional, a interpessoal e a intrapessoal. Convido vocês para a gente ir lá na intrapessoal, que, como eu disse, é aquele momento de olhar para dentro, né? Então, de consciência de si, de ser que se enxerga como ser existente, né? De pensar no qual é a minha função no planeta Terra, o que eu vim fazer aqui, e por isso ali, de repente, a orientação para a carreira, o autocuidado, a metacognição, o interesse intelectual e a curiosidade, a determinação, o profissionalismo e a ética, dentre outras palavras que a gente tem aí.
E, por fim, a interpessoal, que é quando você se relaciona com todo mundo, o que nos faz seres vivos que convivemos em sociedade, vivemos em sociedade, né? Então, essa capacidade de adaptação, de influência social, de empatia, como eu disse há pouco, de liderança, né? De comunicação assertiva. Ou seja, é o momento de você não pensar só em si, mas pensar em todo mundo que está ao seu redor, né? Então aí paramos paramos e continuamos, né, a partir desse momento que a gente traz as competências do século XXI. Isso aí, gente. Depois do Anderson ter explanado tão bem aí sobre essas 3 competências do século XXI, vamos para mais um momento de interação. É hora de todos vocês opinarem. Como o STEAM se relaciona com as competências do século XXI? Participem no chat. Como falamos aí, né? E vocês participaram no nosso chat, as 10 competências da BNCC, elas estão muito vinculadas à abordagem STEAM, à atuação STEAM, e estão também, né, vinculadas, conectadas com os 5 eixos das competências socioemocionais. Então, vamos estabelecer aí essa ponte, né, entre as 10 competências, a abordagem STEAM e as 5 competências socioemocionais. Sendo que a primeira dessas competências abordadas da BNCC é a do conhecimento. E como esse conhecimento vai atuar no STEAM?
compreender ações para atuar e colaborar com a sociedade. Pensamento científico, crítico e também criativo. Também atuando no STEAM, de forma a investigar, elaborar, testar hipóteses, resolver problemas. O repertório cultural dos nossos estudantes. Valorizar e participar de diferentes práticas culturais. A comunicação. Também presente no STEAM. De que forma? Utilizar diferentes linguagens e áreas de conhecimento. A cultura digital. A cultura digital vai estar no STEAM em usar tecnologias digitais de forma crítica, responsiva e ética. Trabalho e projeto de vida. Que nós tanto falamos na atualidade, né? Também presente no STEAM. Compreender o mundo, exercer autonomia e cidadania. Fazer com que os nossos estudantes tenham argumento. Argumentar, pensar, opinar. E onde nós encontramos isso no STEAM? Argumentar com base nos fatos e informações. O aprender a ser, o autoconhecimento e o autocuidado. É compreender e atuar na diversidade humana. Ter empatia e cooperar. Exercer diálogo, cooperação, resolução de conflitos e o desenvolvimento socioemocional. Olhem aí as competências socioemocionais que tanto temos falado. Culminando lá, né? Construindo responsabilidade nos nossos estudantes para que eles sejam cidadãos atuantes. E de que forma? Tomando decisões individuais e também coletivas, com princípios éticos, democráticos e sustentáveis. E que legal, né, meninas? A gente percebe aí, ó, que as 10 competências da BNCC a gente consegue trazer para a atuação STEAM, e aí por essa barrinha azul que a gente tem no meio da tela aí, todas as 10 competências e todas as atuações STEAM ligadas aos 5 eixos das competências socioemocionais. A gente falou há pouco das competências do século XXI, da inteligência emocional, então a gente percebe que todas elas se encaixam e nos levam lá para as competências socioemocionais. Então a gente percebe ali no item de número 1, a abertura ao novo, né? Então a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Já no eixo de número 2, a consciência e a autogestão, que é fortalecer nos nossos alunos a determinação, a organização, para que eles tenham foco, persistência e responsabilidade. No eixo de número 3, a extroversão ou engajamento com os outros. Então, essa iniciativa social, eu falei há pouco dessa questão da gente viver em sociedade, né? A assertividade e o entusiasmo. O eixo de número 4 traz a amabilidade, ou seja, a gente olhar para o outro também, de maneira que tenhamos empatia, alteridade, respeito e confiança. E, por fim, o quinto eixo das competências socioemocionais, que fala da questão da estabilidade ou resiliência emocional, onde vamos trabalhar a autoconfiança, a tolerância ao estresse e a frustração. Frustração que os nossos alunos hoje têm tanta dificuldade em lidar com ela, e tudo isso se encaixa ali dentro das 10 competências da BNCC e na atuação da abordagem STEAM. E, na verdade, o que é, né? O que é esse tal de STEAM? Aqui nós temos um acrônimo, onde o S, né? Temos aí o STEAM, é uma sigla em inglês, onde o S se refere à ciência, o T à tecnologia, ao E engenharia, o A, né? Nós vamos tratar dele à parte, porque ele surge posteriormente, é a artes, e o M de matemática. Então, o STEAM, ele surgiu lá na década de 90, nos Estados Unidos, em função de novas demandas que apareceram na sociedade com relação à tecnologia. Eles visualizaram lá na década de 90 que iria faltar profissionais
para essa área, né? Tinha pouco interesse na graduação referente à ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Então, ela surge, né, dentro desse contexto. E também ao baixo desempenho dos estudantes no PISA, na avaliação do PISA. Eles apresentavam um baixo, um rendimento insatisfatório, né? Então, surge aí dentro desse contexto. E, na verdade, em algumas abordagens bibliográficas, a gente vai identificar que eles colocam o STEAM como uma metodologia, né? E, recentemente, os contemporâneos, eles já colocam que não se trata de uma metodologia, é uma abordagem, né? Eles consideram o STEAM uma abordagem dentro de uma metodologia ativa, que trabalha por projetos. Então, quando a gente vai abordar um projeto, ele surge de um problema, né? Ou de uma questão norteadora. Aí os alunos, né, em equipe, em conjunto, eles vão se envolver, né, investigar o problema, eles vão levantar hipóteses, né, e através desse trabalho em grupo, desenvolver competências para chegar a alguma solução e a um produto final. Então, inicialmente, ele surge como STEAM, né? Como STEM, e depois se torna STEAM. Né? Então, o nosso amigo Anderson vai explicar para vocês essa mudança do STEM para o STEAM. Que legal, Ká. Você já trouxe várias informações aqui que são extremamente importantes, né? A primeira delas que o STEM surgiu aí muito mais ligado para a área de exatas, né? Então ele surgiu com essa possibilidade de trabalhar ali com exatas, mesmo porque era perceptível que os nossos alunos tinham muita dificuldade com as exatas, né? Então, como você bem colocou, o STEM, que depois se transformou no STEAM, e eu já vou chegar lá na explicação, né? Vai partir realmente dessa problemática. Então, de algum levantamento que um aluno faça em sala de aula e que o professor pegue aquela pergunta e fala assim, opa, é por aqui que nós vamos então. Então, vamos juntos descobrir isso daí, né? Então, para tentar fortalecer e ajudar os alunos no conhecimento da área de exatas. Então, surgiu lá o STEM, que depois virou o STEAM, como você disse, você aí me chama para conversa para pedir essa explicação, né? O STEAM, ele surge, e esse A que aparece aí, aparece como artes, mas que significa que não necessariamente só o componente curricular de arte, né? Mas ele vem nesse sentido de trazer a área de linguagens, né? Linguagens e seus códigos. Então, a gente agrega a uma abordagem pedagógica que começou diretamente ligada à área de exatas e falamos assim, não, nós não, né? Mas os grandes teóricos e estudiosos aí falaram assim, não, vamos agregar o pessoal de linguagens também. E aí traz essa arte. Arte, como eu disse, que não é só o componente curricular de arte, mas toda a área de linguagens. Então, é agregar junto da área de exatas a área de linguagens, e aí saímos do STEM e partimos para o STEAM, esse A aí, no sentido de arte no seu contexto mais amplo possível, certo? Certo, né? Agradeço muito aí, Anderson. Mas não parou por aí, né? Porque aí vemos, olha aí, já está aparecendo aqui um H. Da onde vem esse H? Da humanidades, né? Como que eu vou trabalhar contexto vinculados a exatas, a artes? Como eu vou trabalhar por projetos, levantar hipóteses, investigar, desvinculado de um contexto social? Será que isso é possível? Né? Então, agora na contemporaneidade, a gente já vê os teóricos, os acadêmicos preocupados aí, sobretudo nos países onde surgiram esse STEAM, né? E incluir o H de humanidades, né? Porque não tem como abordar todas essas problemáticas e desvincular essas questões do nosso contexto social. Né? Então, a gente observa que esses acadêmicos, esses teóricos, até os contemporâneos, eles têm dificuldade em dar um conceito do que seria STEAM, porque, na verdade, o objetivo é que a gente fuja do que é o tradicional, né? Que a gente
saia de dentro da caixinha ao utilizar essa abordagem. Então, a gente vê que o objetivo é pegar todos esses componentes, né, e integrá-los. Então, não existe nenhuma... Olha, dê uma definição do que seja abordagem STEAM, porque nem os teóricos contemporâneos, né, conseguem fazer essa definição, justamente porque a proposta é fugir dessa coisa hermética, fechada, né, e abrir para o novo, integrando todos os componentes e abrindo possibilidades do aluno inserir dentro da problemática e vivência dele, resolvendo, procurando alternativas para as problemáticas que surgem, para que ele consiga aprender a aprender e levar para a vida dele, apresentando aí soluções para as problemáticas que ele virá a enfrentar. Ô, Kai, se você me permite, né, é muito perceptível como a abordagem surgiu, de certa forma, direcionada apenas para uma área de conhecimento e depois foi criando essa proporção de ir agregando todas as áreas de conhecimento numa única abordagem. E aqui, o que a gente percebe? A gente percebe que se não fosse uma abordagem de sucesso, talvez a gente não tivesse, então, né, as outras áreas de conhecimento sendo inseridas. Então, assim, é uma abordagem de sucesso, uma vez que partiu da área de exatas e foi agregando depois todas as outras áreas do conhecimento, né? Assim, segundo Vasquez, o objetivo geral do STEM não é formar cientistas, matemáticos ou engenheiros, e sim formar um cidadão preparado para um mundo altamente tecnológico. E aí, depois de todas essas definições, né, eu aqui atenta, escutando tudo isso, uma palavra que vem à mente é que o STEM, ele foi se adaptando às necessidades educacionais e até chegar ao STEAM, e quem sabe outras mudanças aí podem ocorrer, teremos que viver para realmente aprender pelo menos uma pequena parcela daquilo que nós precisamos, né? E aí, depois de toda essa definição de STEM, STEAM, de onde surgiu, né, muito bem feita aí pelos meus colegas, vem um questionamento, né? Por que utilizar o STEAM? Por que eu vou utilizar a abordagem STEAM em sala de aula, nas minhas aulas? Porque, gente, ele vai permitir o desenvolvimento da criatividade e da imaginação. Também vai estimular a resolução de problemas, ensinar técnicas e abordagens de persuasão, vai auxiliar o estudante a atuar com foco na colaboração e na interação. Nós falamos tanto disso, né? Foco na solução e não no problema. Incentivar a inovação. E, por último, né, talvez uma das ações mais importantes, integrar os alunos e professores no processo de aprendizado. É todo mundo aprendendo junto e aprendendo o tempo todo, em todo o processo educacional. Então, a abordagem STEAM, ela é extremamente ampla, por isso que ela foi se adaptando no decorrer dos anos aí, de acordo com as necessidades educacionais. Temos aí uma pirâmide, né, que apresenta um resumo da abordagem STEAM, né? Vejamos lá no topo dessa pirâmide. O que está apresentado ali é uma aprendizagem holística, ou seja, lá no ápice da pirâmide é o que nós pretendemos alcançar com essa abordagem STEAM. E o que é essa aprendizagem holística, né? É compreender, educar, né, a pessoa em em sua totalidade mesmo, na sua integralidade, considerando corpo, emoção, intelecto, espírito. Esse é o objetivo dessa aprendizagem holística. Depois vemos logo abaixo ali, né, o STEM, né, depois o STEAM, com abordagem incluindo artes,
as divisões ali em ciência e tecnologia, apresentando o acrônimo, né? Engenharia, matemática e artes, e depois algumas possibilidades de abordagem dentro de cada uma delas. Sendo que ali, quando a gente pega a ciência em verdinho, por exemplo, o que seria possível, né, trabalharmos? A origem, a história da origem dos conceitos, os processos de investigação próprio da ciência, a física, a biologia, a química, as ciências espaciais, as geociências e ainda a bioquímica. No item 2, nós temos a história das tecnologias, tecnologia e sociedade, design, habilidades, projetos para o mundo, agricultura, biomedicina, biotecnologia, informática, comunicação, construção, indústrias, transporte e Sim. energia. E o item 3 também, aeroespacial, fluidos, arquitetura, agronomia, civil, computacional, engenharia de minas, acústica, química, elétrica, ambiental, industrial, de materiais, mecânica, dos oceanos e naval. No item 4, relacionado à matemática, as operações, a álgebra, geometria, medições, análise de dados, probabilidade, resolução de problemas, comunicação, cálculos, trigonometria, causa e efeito. E aí o item 5, né, que fala a respeito das humanidades, e como eu já coloquei há pouco, né, a questão da artes, é perceptível aí pela coluninha que a gente tem aí no roxo, né, que ela só vem a aparecer depois, então sai ali do STEM para chegar no STEAM, e aí a gente agrega a arte no seu sentido mais amplo, que vai pegar toda a área de humanidades, sejam elas finas, visuais, performáticas, e que vai, de certa forma, englobar o quê? A música, o teatro, a fisiologia, as artes manuais, corporais e a psicologia, a antropologia e as relações internacionais, além da filosofia. Então, o quão importante é perceber que aí, além da área de linguagens, junto com a arte, se junta às humanidades e a gente tem todo esse contexto amplo e gigantesco que hoje o STEAM aborda e, de certa forma, permite a participação de todos os componentes curriculares. Seguindo aí, ó, nós verificamos que temos uma flecha em sentido ascendente, né? Que começa por disciplinar e vai até a gente atingir lá o nosso objetivo. Essa abordagem disciplinar, quando cada um fica dentro da sua disciplina, dentro da caixinha, né? Você vai abordar um conceito com o aluno e cada disciplina aborda esse conceito de um jeito em um momento. Tá? História de uma forma, geografia de outra, educação física de outra, né? Filosofia de outra, matemática de outra, cada uma dentro da sua disciplina. Depois a multidisciplinar, onde os estudantes eles aprendem conceitos separados, né, em cada disciplina, mas com o mesmo tema em comum. Por exemplo, a água, né? Vamos trabalhar a temática da água. Então, língua portuguesa vai trabalhar uma música, a geografia vai trabalhar os estados lá da ciências, os estados da água, história, a escassez do recurso hídrico. Então, o tema é o mesmo, o tema é comum, né? Mas cada um dá a sua abordagem ali dentro da sua área. Depois, o interdisciplinar, que eu gostava muito de falar para os alunos, associando com o interclasses, né? Quando a gente fazia campeonato interclasses. Então, os estudantes vão aprender conceitos interligados, né, de duas ou mais disciplinas, e vai desenvolver um aprendizado um pouco mais profundo. E o transdisciplinar, que é o objetivo da abordagem STEAM, e nosso sonho, né, enquanto profissionais da educação, que é usar um mesmo problema real ou um projeto de relevância para os alunos, e aplicar aquele conhecimento em duas ou mais disciplinas para ajudar a moldar a experiência que leva, né, à aprendizagem. Esse é o objetivo do transdisciplinar, é integrar de fato, né, todos os componentes. Porque é assim que acontece na nossa vivência, na vivência do aluno, não está tudo separadinho, né? Os saberes eles não estão compartimentados, separados.
Então, as coisas se integram. Então, o objetivo da abordagem STEAM é, de fato, né, alcançar essa transdisciplinariedade. E aí, os projetos STEAM, eles estão nesse âmbito, né, do interdisciplinar para o transdisciplinar, como a Cacilda bem explicou. E por que ele está nesse âmbito? Porque, geralmente, nós temos um tema integrador, e as áreas de conhecimento, elas vão contribuir para a construção do produto final, né, para finalizar esse projeto que se utiliza da abordagem STEAM. Então, nós temos aqui 5 etapas que perpassa pelo STEAM. É investigar a partir de uma questão norteadora, que ela pode ser mediada pelo professor, ou ela pode ser construída em conjunto com os estudantes. A partir dessa questão norteadora, eles vão descobrir os caminhos, né? O que eles vão pesquisar, o que vai fomentar de assuntos a partir dessa questão norteadora. Vão se conectar a eles, porque nós estamos falando de situações reais, situações que fazem parte do cotidiano dos nossos estudantes. Eles vão criar, que é o colocar a mão na massa, o aprender fazendo, e refletir sobre todo esse processo, sobre todo o caminho trilhado, o que vai permitir com que o professor trabalhe as competências socioemocionais. Então, é a reflexão de todo o processo e de tudo aquilo que eles aprenderam durante o projeto, utilizando a abordagem STEAM. Então, temos aqui as contribuições teóricas, né, para que na década de 90 se chegasse a essa abordagem STEAM. Então, temos os precursores, né, os teóricos que construíram as bases para que chegássemos até essa abordagem. Quem são eles? O Piaget, né? A proposta do Piaget era o construtivismo, os alunos aprenderem através das suas próprias experiências, seja na sua vivência, seja na escola, mas através das suas experiências, ele construindo o seu conhecimento, né? Freinet, qual era a proposta do Freinet? Era trabalhar por projetos e colocando o aluno como protagonista na resolução dos problemas, através de conceitos e de contextos reais. Essa era a proposta de Freinet. E Papert? Papert, ele falava do pensamento computacional, de desenvolver esse pensamento computacional nos alunos, e, inclusive, ele trabalhou na educação alguns projetos dos alunos desenvolverem programação em uma tartaruga, né? Então, essas foram as contribuições aí dos teóricos para que chegássemos, né, na abordagem do STEAM na atualidade. Então, nós temos o construcionismo, que é a construção do conhecimento baseada na realização de uma ação concreta, que resulta em um produto palpável, contextualizado de interesse do estudante, como dizia Papert em sua base teórica. A seguir temos a cultura maker, que é um movimento de incentivo à criação de instrumentos para aplicação própria, usando a criatividade e produtos já em seu poder de uso. É colocar a mão na massa para desenvolver ideias práticas. A cultura maker apresenta a ideia de que qualquer pessoa consegue construir, consertar ou criar os seus próprios objetos. Bem, sempre o ensino ele é muito mais significativo quando ele é contextualizado, né? Quando está ali na vivência do aluno, na realidade dele. E o maker, ele surge dessa proposta, né? As oficinas, onde começavam a se consertar coisas, construir, desconstruir, reconstruir novamente. E muitas vezes a gente fica pensando, a gente vê escolas com espaço maker, né?
e fica pensando, ai, mas não é possível fazer aqui na minha escola porque eu não tenho esse laboratório, né? No real, a gente não tem aquilo que a gente ambiciona, que a gente sonha, né? É possível trabalhar o maker sem esse espaço, né, que a gente tanto sonha. Um exemplo é o que a gente vê a Débora Garofalo sempre apresentando, né? Construindo a robótica com materiais recicláveis, né, com coisas mais acessíveis. Então, a gente vê que é possível, sim, né? E nós temos elementos que são básicos para aprendizagem baseada em projetos. Nesse momento, vocês já devem estar se questionando que, olha, eu já trabalho o STEAM em sala de aula. E isso é verdade. Nós temos aí muitos professores que trabalham o STEAM em sala de aula, mas apenas não nomeavam esses projetos com esta abordagem, né? Então, esses elementos aqui, eles não precisam ser seguidos como uma receita de bolo, mas geralmente eles estão presentes nos projetos STEAM. O primeiro deles é a ancoragem. É a primeira fase do projeto, onde nós vamos trazer as notícias, os estudantes vão pesquisar, né, as matérias, os vídeos, para que eles possam se apropriar e se familiarizar do tema. Então, essa ancoragem é criar uma âncora mesmo, um vínculo entre o estudante e o tema. Ele pode durar algumas aulas e é o momento inicial, é o momento que vai ser utilizado para conectá-los, né? Conectar o estudante com o tema que vai ser trabalhado. Aí, logo em seguida da ancoragem, depois dessa conexão, né, com o tema, vem a pergunta norteadora. É ela que vai trazer subsídios para que nós possamos criar uma rota de investigação com os estudantes. Ela vai trazer um conceito, um problema e um contexto. Ela pode ser construída pelos estudantes ou trazida pelo professor, né, usando seu papel de mediador e discutida com eles. Só que normalmente, gente, essa pergunta ela não vai ser respondida naquela aula. Como o próprio nome diz, é uma pergunta norteadora. É ela que vai nortear todo o processo, né? Nós não vamos utilizar nessa pergunta norteadora, por exemplo, o que é tal coisa, liste tais situações, porque ela tem muito a ver com como. É o como podemos construir, como vamos fazer, porque é o como que nós queremos desenvolver ao longo de todo esse projeto. Aí é uma outra coisa, são os papéis, né? Os estudantes, eles têm os seus papéis dentro desses grupos. Então, enquanto eles estão construindo todas as coisas dentro da sala de aula, eles vão dividir esses papéis. Um vai cuidar do registro, outro cuida dos materiais, e depois eles vão trocando, né? Para que todos tenham uma posição mais ativa. Porque nós sabemos que grupos muito grandes, né, de trabalho, de projetos, podem fazer com que alguns estudantes fiquem mais ociosos, os outros menos ociosos. Então, ter esses papéis que se revezam, ele é de extrema importância para que todo mundo realmente possa trabalhar, possa colocar a mão na massa. Aí vem o cronograma. Esse cronograma, ele deve ser partilhado com os estudantes. Então, nós estamos iniciando um projeto por abordagem STEAM e ele vai durar quantas semanas? 10 semanas? 15 semanas? O que nós faremos na primeira semana, na segunda semana, terceira semana? Quando que vai ser a apresentação do produto final? O estudante, ele deve saber o tempo todo onde ele está dentro do projeto e onde ele vai chegar, né? A outra parte é a pesquisa. E a pesquisa, ela vai se integrar com o tratamento e síntese de dados e com a cooperação e colaboração. Esse é o momento
que o estudante vai ter mais contato com os conteúdos. Tudo que ele vai produzir está ligado a essa pesquisa. Então, ele vai processar esses conceitos, compartilhar, sistematizar. Ele pode entrevistar pessoas, criando e estruturando questões, organizando as respostas. Tudo isso vai trazer subsídios para que ele possa construir, para que ele possa chegar ao seu produto final, né? Que é o fechamento deste projeto por abordagem em STEAM. E não é que o produto final não seja importante, mas nós vamos ter um outro olhar aqui, né? A importância está em como todo esse processo foi construído, como tudo isso vai se dar. Então, não é só a visão daquilo que foi entregue depois de algumas semanas de trabalho, mas é uma visão ampla e integral de todo o processo, de tudo aquilo que os estudantes tiveram que fazer, né? Então, esses são os elementos básicos da abordagem STEAM, mas quando a gente fala, né, do STEAM, é sempre bom sabermos de uma outra tríade que começa com a ABP, né? E aí, quando nós falamos, né, do desenvolvimento do STEAM, vale muito a pena saber sobre três elementos aí, não é, Cacilda? A ABP, que é a aprendizagem baseada em projetos, o construcionismo, né, que a Cacilda falou muito bem lá, que foi a visão do Papert, que é construir o conhecimento baseando-se na realização de uma ação, que vai resultar no produto final, e tudo isso dentro de contextos reais, que fazem parte do cotidiano dos nossos estudantes, que são interessantes para eles, né? Que estão próximos deles. Nós não estamos falando de nada que está longe do chão da escola, que está longe daquilo que os nossos alunos conhecem. Não é verdade, Cacilda? Você fez uma colocação aí muito significativa, né? De não estar longe, porque quando a gente vê a abordagem, né, STEAM, a gente pensa, mas surgiu nos Estados Unidos. Será que se aplica aqui à nossa realidade, em Rio Claro? Será que é possível? Né? Então, pensar justamente isso mesmo, tudo construído de dentro para fora, não de fora para dentro. Considerar a realidade da escola que a gente atua, considerar o chão ali da escola e fazer as adaptações necessárias, né, para a implementação da abordagem. E aí, a hora que a gente vai conceituando, eu sei que muitos já devem estar pensando assim, nossa, mas eu já fazia isso em sala, né? Verdade. Eu só não dava essa denominação. Então, aqui, a gente só vai levantando algumas questões teóricas, porque eu tenho certeza que vários professores já desenvolviam esse tipo de abordagem em sala. E lembrar, né, que quando a Denise colocou ali as etapas da ABP, né, de todo o projeto, a gente tem que pensar que uma problemática que surge, mas, por exemplo, eu sou da área de humanas, tem tão pouca aula, né? Como que eu vou fazer essa abordagem? Então, já considerar dentro do seu calendário que às vezes não é uma coisa para se fazer em 3, 4 aulas, né? Isso a gente pode desenvolver ao longo de um tempo maior, apresentar lá o assunto relevante, o aluno traz o problema, levantar o que é relevante para o aluno, ele coloca a situação problema ou a questão norteadora, aí você propõe a pesquisa, os alunos partem para essa pesquisa, entrevistam gente da comunidade, e aí, ao longo de um calendário estabelecido, você pode separar uma aula quinzenal, uma aula semanal, né? Para ir abordando a problemática apresentada. O adaptar, né? Os professores são campeões nesse quesito das adaptações e pensando no estudante. Nós, enquanto escola, precisamos ter esse olhar diante dos nossos estudantes. A gente fala tanto de ressignificar, mas é isso mesmo, né? E talvez a pandemia tenha maximizado algumas situações, mas realmente nós precisamos ter
esse outro olhar. Não são coisas tão distantes de nós, porque, como nós já comentamos aí, muitos professores já trabalham, apenas não denominavam, né, como a abordagem STEAM, ou não sabiam determinadas questões teóricas, e não saber algumas questões teóricas não quer dizer que nós não estamos fazendo isso na sala de aula, e muito bem feito, não é? Tivemos um momento um pouco mais teórico para apresentar a abordagem STEAM. Agora partiremos para uma etapa mais prática, propondo uma atividade STEAM para a área de ciências humanas e sociais aplicadas. Lembrando que trazemos aqui uma possibilidade. O céu é o limite para vocês ao abordar as temáticas vinculadas a esse componente curricular para trabalhar o STEAM. Então, a possibilidade aqui prevista foi trabalhar com memórias, com monumentos das cidades. Então, como podemos ressignificar memórias que não pretendemos trabalhar? Então, qual é essa memória que a gente não deseja preservar na contemporaneidade? E o tema, ele está vinculado à história e memória. Seguimos agora para a apresentação de um vídeo de alguns monumentos no jardim público da cidade de Rio Claro. Bom dia. Hoje estamos aqui no jardim público de Rio Claro. Ele foi, na verdade, construído por Grão-Mogol e idealizado por Grão-Mogol em 1850. E ele serve, na verdade, como área de lazer para muitos rioclarenses e abriga uma série de monumentos de pessoas ilustres e pessoas comuns. Então, dentro da nossa abordagem STEAM, trouxemos aqui algumas possibilidades práticas e estendemos a sala de aula para o campo, para falar dos nossos monumentos. Temos aqui o Anjo da Concórdia. O Anjo da Concórdia foi doado pela comunidade italiana aos rioclarenses no centenário de Rio Claro, em 1927. Tem contos e histórias bacanas sobre a construção desse monumento na Itália. Ele foi produzido em mármore Carrara, e sofreu o processo de depredação e foi reconstruído. Na década de 90, vocês podem ver que colocaram uma grade de proteção no Anjo da Concórdia, para evitar a ação dos vândalos e o processo de depredação. Mas em 2016, novamente o Anjo da Concórdia sofreu a ação de vândalos e foi depredado e reconstruído. Vocês podem ver que o monumento, a estátua, ela fica em cima de um barco, fazendo alusão aos primeiros italianos que chegaram nos navios na cidade de Rio Claro. Então, temos aqui uma preservação da memória da comunidade italiana que é muito presente no município de Rio Claro. Temos aqui um outro monumento significativo para a história de Rio Claro, para a memória de Rio Claro, que é o Índio. O Índio, em 2016, achavam que o monumento era feito em bronze. Então, vândalos amarraram uma corda no índio e puxaram, quebrando a obra ao meio. E ele foi totalmente reconstituído pelo artista plástico Daniel Máximo, e hoje está aqui, preservado, e compõe a memória dos rioclarenses. Estamos aqui em frente ao palco dos Seresteiros, na praça, no Jardim Público de Rio Claro, onde aos finais de semana a comunidade se reúne e aqui tem muita música, encontro de poetas, atividade cultural intensa. Em frente ao palco dos Seresteiros temos o monumento à deusa Diana. Esse monumento, ele foi furtado em 2016, pois a estátua era de bronze. Em 2020, reconstituíram o monumento, dessa vez em mármore. Todavia, em 2020, arrancaram a cabeça
da estátua da deusa Diana. E ela foi novamente reconstituída. E está aqui presente no Jardim Público de Rio Claro, a fim de preservar a memória dos rio-clarenses. Bem próximo aqui ao Jardim Público de Rio Claro, temos a Praça da Liberdade, em frente ao Fórum. Na Praça da Liberdade, tem um busto que homenageia Ulisses Guimarães. Em 2016, o busto de Ulisses Guimarães, feito em bronze, foi furtado. E ele foi reofertado para a comunidade de rio-clarense em fibra de vidro, a fim de preservar esta memória. Quais as competências da BNCC contempladas nesta proposta? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Então, essa competência está contemplada nesta atividade sugerida, proposta no dia de hoje. Uma outra competência contemplada é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artística cultural. E a competência 7 da BNCC, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Então, temos aqui o monumento do Borba Gato, com um site de acesso a uma notícia. Sabemos aí que, em julho deste ano, alguns ativistas fizeram protestos neste monumento do Borba Gato e incendiaram o monumento, né, e acabaram aí alguns ativistas sendo presos, causou uma polêmica aí na mídia, né? E dentro da proposta da memória que nós não desejamos preservar e como ressignificar essa memória, a gente tem que construir aí, pensar o porquê desses ativistas não desejarem a preservação do nome e da memória do Borba Gato. Então, diante dessa proposta, eu sugiro aí para vocês que participem no nosso chat, estabelecendo conexões com as demais áreas. Então, pensando assim, naquela memória que a gente não deseja preservar e como a gente pode ressignificar essa memória, como a situação do Borba Gato. Ativistas incendiaram o monumento do Borba Gato. É uma memória que não desejamos preservar, justamente em função de ter sido um bandeirante, de ter perseguido, matado índios, negros, né? Pensando na proposta inicial apresentada dos monumentos no Jardim Público de Rio Claro, as ações de vandalismo, as ações de depredação desses monumentos, como que a gente pode estabelecer conexões com as demais áreas do conhecimento? Como que os demais componentes curriculares estão conectados à proposta
de ressignificar esta memória que não desejamos preservar. Vocês têm aí 3 minutinhos para interagir conosco no chat. Agradeço a participação de todos e, dando sequência, trazemos aqui um vídeo colocando o ponto de vista de uma historiadora que acredito que todos na área, né, admirem, é a Lilia Schwartz, que vai colocar o seu ponto de vista sobre os ativistas e a depredação ao monumento do Borba Gato. Tem causado muita polêmica um episódio que ocorreu na cidade de Bristol, na Inglaterra. A população, que já vinha reclamando há muito tempo por conta de uma escultura pública que existia na cidade, de um personagem chamado Edward Colston, resolveu derrubar o monumento. Eu, particularmente, não sou favorável a esse tipo de resposta e qualquer política de vandalismo, mas eu sou muito favorável, a que nós politizemos os nossos monumentos públicos. Ora, o que são monumentos públicos? São monumentos pelos quais nós passamos todo dia e muitas vezes não refletimos sobre eles, naturalizamos. Isso porque existe uma diferença muito grande entre enxergar e ver. Enxergar é uma capacidade biológica, ver é uma seleção cultural. Vamos dizer que nós enxergamos os monumentos, mas não vemos. E o que nós não vemos? A violência que há
por detrás dessa eleição. Por exemplo, Colston. Colston era um parlamentar inglês, mas por detrás dessa veste de parlamentar estava um grande e conhecido traficante de escravizados, um traficante muito violento. Ora, vocês acham que é correto uma cidade homenagear um personagem como Colston? Eu não acho. Também não acho certo que a grande maioria desses monumentos públicos sejam de homens brancos e europeus. Vou dar um exemplo aqui do Brasil. Eu moro em São Paulo, então vou dar um exemplo paulista. No final do século XIX, começo do XX, os paulistanos, para criar uma identidade para a província e depois o estado, selecionaram a figura dos bandeirantes. As figuras dos bandeirantes falaria muito da índole dos paulistas, porque eles seriam aventurosos, desbravadores, eles romperiam com as nossas fronteiras, seriam descoberto muito ouro. Eles fizeram isso tudo, sim, mas fizeram mais, que a história não conta. Eles foram grandes caçadores de indígenas e também de escravizados fugidos. E fizeram tudo isso com grande violência. E também fizeram tudo isso para proveito próprio. Bom, vamos pensar nos bandeirantes. São Paulo tem 2 grandes esculturas em homenagem aos bandeirantes. Uma muito grande no bairro de Santo Amaro, em homenagem ao bandeirante Borba Gato. Essa escultura foi terminada em 62, é de autoria de Júlio Guerra. Ela é toda feita de ladrilhos e é grande mesmo, ou seja, são 10 metros só de escultura e 13 metros com o pedestal. Eu não acho que é o caso de derrubar o Borba Gato, mas eu acho que é o caso, sim, de, por exemplo, fazer uma outra obra tensionando, obrigando a população a pensar quem foi Borba Gato. Ou então, que a gente coloque o Borba Gato no museu. Alguma coisa tem que ser feita, gente. Um caso mais difícil aqui em São Paulo é o caso do monumento às bandeiras, por alguns chamados puxa-puxa e por outros chamados empurra-empurra. O fato é que esse é também um imenso monumento feito pelo artista Brecheret, uma obra de 1954 que foi feita para homenagear o 4º centenário da cidade de São Paulo. É uma obra belíssima, eu não vou negar, mas eu penso que ela se localiza num local central da cidade, no Ibirapuera, e é preciso que, de alguma maneira, a gente, de novo, politize o que é esse monumento. Nesse monumento, os bandeirantes estão retratados nos seus cavalos, muito grandiosos, e os indígenas, talvez africanos, estão levando a carga nas suas costas. Eu penso que está valendo muita coisa. Não a vandalização, mas a gente pode pressionar os governantes para fazerem esculturas e monumentos de outros heróis indígenas, heróis africanos, monumentos de mulheres, e também colocar ao lado desses monumentos outras obras que de alguma forma forcem, como eu disse, a população a observar o que afinal é essa grande escultura. O problema não se reduz a esse tipo de objeto artístico, as esculturas e monumentos. Pensem na sua cidade, eu penso aqui na minha, tem muita rua, avenida, com nome de ditadores da época do golpe militar de 1964. Nós não temos, por exemplo, quase nenhuma rua com o nome das vítimas dos torturadores que agiram na época do golpe. Eu acho que está na hora de nós ressignificarmos o nosso espaço público. E ressignificar vai passar, sim, por uma análise mais crítica dos monumentos espalhados na nossa cidade e dos nomes de ruas, de viadutos e outros logradouros. Eu quero uma imaginação mais plural. Eu quero uma imaginação que seja mais inclusiva. Por isso, eu acho que temos que ter heróis mulheres, mas temos que ter heróis negros, temos que ter heróis indígenas. E é hora de colocarmos óculos para dar conta da nossa cegueira cultural. Se a gente não começar a enxergar e ver, nós vamos deixar que a nossa história e as nossas cidades sejam ocupadas por monumentos em homenagem a pessoas que nós não concordamos, que nós não gostaríamos de ver nesses locais em que elas estão. Muito obrigada. Nós apresentamos no vídeo inicial, né? Mostramos a vocês a história deste monumento, a Diana Caçadora, né? Como ela sofreu a ação
de depredação e também de vandalismo. E algumas semanas atrás, há umas 2 semanas, a Diana Caçadora apareceu com os lábios pintados de vermelho. Diante disso, fica o questionamento. Este ato de pintar a boca da Diana Caçadora é um ato de protesto? É uma intervenção artística ou vandalismo? Solicito a interação de vocês no nosso chat. 3 minutos. Agradeço a participação de todos, né? E vejo que alguns aí, muitos estão atentos e perceberam que a proposta, a abordagem STEAM, é justamente fazer do museu, fazer da praça, fazer dos lugares extensão da sala de aula. O produto final solicitado nesta proposta, nesta abordagem STEAM, iniciamos lá, né, com a pergunta norteadora. Então, como a gente poderia ressignificar essa memória que a gente não deseja preservar? Tinha as etapas próprias da abordagem STEAM. Inicialmente, cada aluno você dividiria em grupo, como foi sugerido na abordagem, cada um com uma tarefa específica, e solicitar ao grupo que pesquisasse a história do Borba Gato, abordagem sobre as notícias na mídia,
sobre esses ativistas, sobre a prisão dos ativistas, sobre a polêmica, sobre pontos de vistas diferentes apresentados sobre o episódio, pesquisa dentro de cada município sobre os monumentos, sobre nome de rua, sobre os heróis que a história, que a narrativa histórica constrói, solicitar que pesquisem no município quantos desses monumentos homenageiam homens, homenageiam negros, né? Então, essas etapas, elas vão voltar aí, essa pesquisa vai voltar para a sala de aula e, em grupo, eles vão socializar essa parte da pesquisa. Eles podem também entrevistar pessoas da comunidade, entrevistar pessoas da própria escola, da própria família, apresentando diferentes pontos de vista sobre os episódios apresentados e socializar esta etapa em sala de aula. E chegamos aí à etapa final, onde a proposta é justamente ressignificar. Então, a proposta final, como nós vimos ali no Borba Gato, eles pegaram e ressignificaram a obra, trazendo uma nova leitura para o contexto, colocando ali, justamente apresentando a estátua do Borba Gato com intervenção, com um artefato, onde eles pegam aquelas pessoas que ficam no centro das grandes capitais vendendo ouro, né? Onde eles colocam aquela placa em si mesmo, eles colocaram ali na estátua do Borba Gato, né? E fizeram a intervenção justamente trazendo para essa situação do Bandeirantes, do encontro das minas, da escravização e aprisionamento desses negros e indígenas. Então, eles fizeram aqui um artefato, algo materializado para ressignificar essa história. Então, partimos aí para o produto final, na etapa final, que é apresentar, né, soluções para as questões históricas que os monumentos contam. Que história que é essa apresentada nesses monumentos? Como nós falamos lá no Anjo da Concórdia, né? O que o Anjo da Concórdia nos conta sobre a comunidade italiana presente em Rio Claro, na cidade de Rio Claro? Então, esse monumento nos conta histórias ali da comunidade italiana, por que vieram, com que proposta vieram, como chegaram, como se estabeleceram na cidade de Rio Claro, como vive essa comunidade hoje, como ela preserva a sua história, quais foram as contribuições culturais dessa comunidade italiana para Rio Claro. Então, a simbologia que envolve todos esses monumentos e quais as memórias que desejamos preservar. E, como produto final, a proposta para os estudantes é que eles construam justamente esse artefato que, ao olhar o monumento, mesmo que a gente não queira, né, não seja aquela memória que a gente deseja preservar, a gente consiga ressignificar o movimento e, com esse artefato, né, atribuir uma nova leitura ao monumento apresentado. Espero ter contribuído aí com a área, né, a área do conhecimento, as ciências humanas e sociais, lembrando que foi apenas uma proposta, existem diferentes possibilidades, né, temáticas para abordar dentro das ciências humanas, recorrendo à abordagem STEAM. Agradeço a participação de todos. A curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e não ensino. A educação é um ato de amor, por isso é um ato de coragem. A leitura da palavra flui da leitura do mundo.
Não há palavra sem tema, não há palavra sem mundo. Não se pode falar em educação sem amor. Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Me movo como educador porque primeiro me movo como gente. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Ninguém liberta ninguém. As pessoas se libertam em comunhão. Num país como o Brasil, manter a esperança viva é um ato revolucionário. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Educar é impregnar de sentido o que fazemos a todo instante. Sou escola. Sou professora. Sou lousa. Sou giz. Somos todos Paulo Freire.